E o Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, se posicionou em suas redes sociais sobre reunião com os idealizadores do projeto Safiel. Já acabou o prazo para o Corinthians pagar mais de 40 milhões de reais ao meia paraguaio Matias Rojas, mas por enquanto, Corinthians e jogador seguem negociando em busca de um acordo amigável e o Corinthians confirmou lesão muscular no volante Ranielli. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre problemas para o treinador Dorival Júnior, pois o Corinthians confirmou lesão no volante Ranielli. E o Dorival terá problemas para o próximo compromisso do Timão, que será domingo pelo Campeonato Brasileiro em casa contra a equipe do Ceará. Na rodada anterior, jogo em que fomos até Bragança Paulista e perdemos para a equipe do Bragantino, no primeiro tempo, com aproximadamente 25 minutos, o Ranielli em um lance com o adversário acabou sentindo a perna, teve que deixar o jogo. Na quinta-feira, dia 6 de novembro, o Corinthians informou que o atleta passaria por exames e nessa sexta-feira, dia 7, está confirmado que o jogador está lesionado. Através de nota, o Corinthians confirmou: o volante Ranielli teve uma lesão no músculo adutor da perna direita, constatada após exame de imagem. O camisa 14 já começou o tratamento no departamento de fisioterapia. Como de costume, o Corinthians não informou o período de recuperação do jogador. O que sabemos é que o Ranielli não estará à disposição para o jogo de domingo contra a equipe do Ceará e é mais um problema para o Dorival no setor de meio de campo, no setor de marcação, já que o Martinez e o Charles também serão desfalques porque foram expulsos na derrota para o Bragantino, além do André Carrilho, que também é o meio-campista, levou o terceiro cartão amarelo na mesma partida contra o Bragantino e também será desfalque para o Dorival Júnior. A minha opinião quanto à lesão do Ranielli é a seguinte: o Corinthians perde muito com o Ranielli de fora. Estamos falando hoje de um dos principais jogadores do elenco. Não é a primeira vez que o Ranielli tem alguma lesão nessa temporada de 2025. Há algumas semanas atrás o jogador também passou por um processo de recuperação muscular. Enfim, mas mesmo assim o Ranielli sabemos que é um dos principais nomes, é um dos pilares da atual equipe. O Corinthians acaba perdendo bastante em um momento em que o departamento médico estava praticamente vazio. Por um lado, temos a ausência do Ranielli, mas o jovem André Luiz deverá ser opção para o Dorival nessa próxima partida, a partida do final de semana. Mas é como eu disse, o Ranielli ele é um jogador muito dinâmico, com o Corinthians sem a bola. Ele acaba até se comportando como um zagueiro e acaba tendo uma inteligência muito grande ofensiva, ajudando na transição ofensiva e também pisando bastante no campo de ataque. Enfim, como eu disse, o Corinthians não informou o prazo, mas para uma lesão dessas que se fala entre 2 a 5 semanas, então vamos torcer para que ele se recupere o quanto antes. E agora vamos falar sobre o caso Matias Rojas. Terminou nessa sexta-feira, dia 7 de novembro, o prazo dado pelo CAS de 45 dias para que o Corinthians acertasse mais de 40 milhões de reais com o jogador, mas pelas informações que chegam, momentaneamente o atleta não deverá acionar a FIFA. No dia 23 de setembro, recebemos a informação que o Corinthians havia sido condenado pelo CAS, a Corte Arbitral do Esporte, a pagar cerca de 41 milhões e 500 mil reais ao meia paraguaio Matias Rojas. Rojas que deixou o Corinthians em abril de 2024, após não ter recebido seus valores de direitos de imagens, luvas e tudo mais. O atleta acabou indo embora após a diretoria da época colocaram uma cláusula no contrato dele que se ele não recebesse corretamente, ele iria embora. Então, o jogador foi embora, acionou a FIFA e, como eu disse, Corinthians condenado dia 23 de setembro pelo CAS.
Nessa sexta-feira, dia 7, terminou o prazo de 45 dias que o CAS deu ao Corinthians para se acertar com o atleta. Como eu disse, o prazo se encerra nesta sexta-feira, dia 7 de novembro, mas temos até uma informação surpreendente em relação a isso. Pelas informações do GE, o jogador momentaneamente optou por seguir negociando com o Corinthians em busca de um acordo amigável e parcelado. A principal pendência agora é a garantia de pagamento que o Corinthians precisa apresentar. As conversas são conduzidas pelo advogado Rafael Botelho, junto ao presidente Osmar Stabile e membros da diretoria do Corinthians, destacando que o Rojas tem até o dia 2 de janeiro para levar o caso à FIFA. Se isso acontecer, o Corinthians sofrerá outro transfer ban, já que temos um de 40 milhões de reais pelo não pagamento ao Santos Laguna pela compra do zagueiro Félix Torres. Então, por enquanto, o Rojas seguirá negociando na tentativa de um acordo amigável. A minha opinião quanto a essa informação de que o Rojas, por enquanto, não pretende levar o caso à FIFA é a seguinte. Primeiramente, porque ele tem um prazo, até o dia 2 de janeiro. Ou seja, o Rojas tem mais de 45 dias novamente para conseguir entrar em um acordo com o Corinthians. A qualquer momento, se de repente nada acontecer do agrado do jogador, aí ele poderá levar a FIFA. Na minha visão, para o Rojas levar o Corinthians diretamente à FIFA e o Corinthians sofrer outro transfer ban, não vale a pena, porque o Corinthians já está punido. Então, é muito melhor para ele tentar negociar diretamente com a diretoria e até de repente conseguir um acordo antes do Corinthians voltar a negociar com a equipe do Santos Laguna. Para o jogador valerá muito mais a pena. Por quê? O que o Rojas tem para receber do Corinthians é todo o contrato dele, que iria até a metade de 2027. Então o jogador acabou saindo muito no lucro em relação a tudo isso. Mas é como está dizendo, por enquanto o jogador vai conduzir amigavelmente, mas eu acredito que vão pedir alguma entrada, algo assim, para que esse acordo seja feito. Enfim, vamos aguardar e continuar acompanhando e tomara que a diretoria consiga resolver esse caso para que não se torne um outro transfer ban para o clube. Lembrando que a diretoria já tem autorização para emprestar cerca de 100 milhões de reais e resolver pendências como essa do Rojas. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o posicionamento do Gaviões da Fiel em relação à reunião que tiveram com os idealizadores do projeto Safiel, reunião que aconteceu na noite da última quinta-feira, dia 6 de novembro. O projeto Safiel segue tentando avanço, Safiel segue tentando absolutamente ter um nível de aceitação maior dentro do Corinthians entre os conselheiros que hoje são os que teriam poder de decisão de levar o projeto à frente. Sabemos que a maioria dos conselheiros não são a favor do projeto Safiel, absolutamente, que não visam a profissionalização do clube, claro, para não perderem as regalias e o poder que eles têm para tomarem as decisões dentro do clube. Mas sabemos também que chegou um momento em que o Corinthians necessita de mudanças. É só analisarmos a situação política ao qual o clube se encontra. Então, como eu disse, o Safiel visa buscar avanço. O projeto foi lançado dia 28 de outubro. Muitos corintianos que nem gostavam de ouvir falar em SAF, hoje, através do projeto Safiel, já estão com um nível de aceitação. E o Safiel vai ganhando tanto espaço, tanto é que conseguiram até uma reunião no Gaviões da Fiel, a maior torcida organizada do Timão, que há alguns anos atrás não gostavam nem de ouvir falar em Sociedade Anônima do Futebol dentro do Timão. A reunião aconteceu entre a diretoria do Gaviões, os membros do Conselho Deliberativo da torcida e também os idealizadores do Safiel. E nessa sexta-feira, dia 7 de novembro, Gaviões emitiu uma nota em suas redes sociais se posicionando sobre a reunião. Vamos lá para a nota do Gaviões. Na noite desta quinta-feira, dia 6, os idealizadores do projeto Safiel foram recebidos pelo Conselho Deliberativo dos Gaviões da Fiel para apresentação oficial da proposta de transformação do Sport Clube Corinthians Paulista em Sociedade Anônima do Futebol.
Após a explanação, os conselheiros puderam esclarecer dúvidas e manifestar preocupações legítimas sobre temas como autonomia institucional, preservação dos valores da torcida e viabilidade jurídica. Os representantes da Safiel se comprometeram a manter o diálogo aberto com todas as instâncias do clube e com a fiel torcida. O Gaviões reforça seu compromisso com a defesa dos interesses do Corinthians e seguirá acompanhando atentamente os desdobramentos do projeto, sugerindo ajustes sempre que necessário para garantir soberania e participação popular. O próximo passo será a convocação dos associados dos Gaviões para que os idealizadores apresentem o projeto diretamente aos torcedores. Nesse momento, é fundamental que o maior interessado, o próprio clube, por meio do presidente do conselho e seus conselheiros, conduza um projeto transparente de escuta e debate sobre o único projeto que até então apresentado como alternativa ao modelo atual, já considerado ultrapassado. Concluída essa etapa, é essencial a criação de um mecanismo de consulta pública que permita a contribuição de todos os interessados. Somente com diálogo e participação efetiva da Fiel será possível garantir legitimidade e solidez ao caminho que o Corinthians decidir seguir. Pelo Corinthians com muito amor até o fim. Então, esse foi o posicionamento dos Gaviões da Fiel sobre a reunião com os idealizadores dessa Fiel que aconteceu na noite da quinta-feira, dia 6 de novembro. A minha opinião quanto a esse posicionamento dos Gaviões é a seguinte. Primeiramente, esse texto do Gaviões reconhece que o projeto Safiel é relevante e merece ser debatido, merece ser ouvido e merece seguindo adiante. Mas, claro, exigindo sempre transparência, diálogo e participação da torcida. O que deixa claro é que nesse momento o Gaviões não está apoiando e nem rejeitando o projeto. O Gaviões está levando adiante. Ouviram diretores, conselheiros e agora os associados, os torcedores. Então, o que o Gaviões está tentando garantir? Que o Corinthians não vai perder a sua autonomia e identidade durante todo esse processo, caso o Safiel realmente avance. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu converso com pessoas do clube, membros do CORE, conselheiros. Esse posicionamento do Gaviões, não somente esse de hoje e os anteriores, em relação ao Safiel, o fato dos Gaviões abrir espaços, estar ouvindo o projeto Safiel, está causando abalo dentro do Parque São Jorge. Capitão, mas como assim causando abalo? Eu já falei para vocês, se o Gaviões decidir apoiar o projeto Safiel, a pressão vai ficar muito grande. Dentro do Corinthians, corre-se para uma reforma de estatuto com um projeto de SAF que sinceramente não vai para frente. Seria somente um caso de investimento. Quem que vai colocar dinheiro hoje no Corinthians para ser tocado pelas pessoas que lá estão? Então, esse posicionamento do Gaviões causa abalo entre os conselheiros, os que não querem. Eu sempre falo para vocês que vem abalando cada vez mais. Então, agora, Safiel teve mais um avanço, um próximo passo. Agora, serão ouvidos pelos torcedores, pela massa mesmo dos Gaviões. Enfim, volto a dizer, se o Gaviões decidir apoiar o projeto Safiel, aí a pressão para o atual conselho será muito grande em levarem o projeto para frente, porque o anteprojeto da reforma do estatuto apresentado pelo Tuma, sinceramente, fecha todas as portas para o Safiel. Indo até mais além, algumas pessoas de dentro do clube estão se surpreendendo pelo fato dos Gaviões estar dando espaços cada vez mais para os idealizadores do Safiel. É o que eu já disse a vocês. Há alguns anos atrás, falar em SAF dentro dos Gaviões, isso não tinha nem conversa. E agora, o que está acontecendo? Absolutamente que os espaços estão sendo abertos. Fato é, todos estamos percebendo, o Corinthians não tem como mais continuar da forma ao qual está. Ou mudanças urgentes vão acontecer,
ou o clube vai se afundando cada vez mais. Do jeito que as coisas estão, não tem mais como o Corinthians continuar. Vejam a situação do clube. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do Ranieri lesionado? E quanto à tranquilidade do Rojas aguardando um acordo amigável. Será que o Corinthians vai conseguir entrar em acordo com o jogador antes de ter outro transfer ban? E o posicionamento dos Gaviões em relação ao projeto Safiel? O que vocês pensam disso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!